Olá, meu nome é Matheus Portugal. Em resposta ao nosso vídeo sobre partes do violino, que conseguiu mais de 50 likes, hoje eu vou falar sobre as partes do violão. O violão é dividido em corpo ou caixa acústica e braço. Porém, a gente tem outros nomes para chamar tantas outras partes dele. Então vamos lá. O braço é também chamado de neck ou pescoço, o nome vem do inglês. E acaba que a mão do instrumento, que é essa parte de cima, pode ser chamada de cabeça ou head joint. Falando de nomes diferentes, a gente tem também aqui uma espécie de salto no instrumento. É chamado de salto. Porém, existe o nome tróculo ou quilha. Então é bom a gente saber esses nomes para a gente saber de que peça a gente está precisando conserto, que peça a gente quer mudar o formato, etc. Só que o braço ele vai ter uma peça chamada de espelho, também conhecida erroneamente como escala ou até mesmo diapasão. Lembrando que diapasão é o comprimento da nossa corda vibrante e escala é onde as nossas notas estão. Então a escala dó, ré, mi, fá, sol, por exemplo, é uma escala. Então é bom a gente entender isso. Claro que a metáfora é válida, se a pessoa falar escala, a gente sabe do que ela está falando, tá certo? O nosso braço, ele vai ter uma pestana aqui em cima e ele vai ter colado nesse nosso espelho trastes. Eles vão estar juntos aqui, eles não precisam nem de estar colados, eles podem estar apenas afixados. Nesse caso específico desse instrumento, a gente também tem um traste zero. Esse traste zero é o primeiro traste aqui que vai garantir a afinação de todas as cordas. Então a nota vai começar no traste e não na nossa pestana. A pestana é essa peça de osso que vai garantir a afinação e o direcionamento das nossas cordas, ok? O braço do violão, ele também tem um problema estrutural, porque ele é colado de uma certa forma que ele pode se quebrar muito facilmente. Então a gente cola uma madeira na frente do braço, que é chamado de pala da mão. Essa pala vai garantir que a nossa mão tenha mais resistência a fraturas. Seguindo aqui, a gente também tem outros acessórios. Nós temos tarraxas. Essas tarraxas normalmente vêm em par de 3, né? Para poder apertar as 6 cordas do nosso instrumento. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Ok? E as nossas tarraxas têm cravelhas. Essas peças que parecem chavinhas aqui podem ser chamadas de cravelhas. Então se a pessoa fala para você apertar as cravelhas do violão, não está tão errado assim. Tá ok? E ele também tem engrenagens e um mecanismo inteiro, com parafusos e tudo mais, tá certo? A gente vai seguindo as nossas cordas e a gente chega no tampo do nosso instrumento. O nosso instrumento vai ter um rastilho, que é essa peça de osso, onde as cordas estão apoiadas, e é o que garante a afinação das oitavas do nosso instrumento. Ok? O rastilho é uma peça de osso e ele é um pouco deformado, ele tem um formato específico para garantir e compensar o comprimento das cordas. O rastilho ele fica encaixado no nosso cavalete. O cavalete, por sua vez, é colado no tampo do nosso instrumento. O tampo vai ter uma espécie de proteção, pois ele é colado nas nossas laterais, tá? E as nossas laterais são muito finas. E ele vai precisar tanto de uma estrutura externa para garantir que esse tampo tenha mais resistência, não receba impactos e também não receba variação de umidade tão frequente, para que ele não rache, tá? Só que lá dentro a gente também vai ter uma contrafaixa. A contrafaixa vai ser um pedaço de madeira mais grosso que vai garantir tanto a colagem do nosso tampo quanto do nosso fundo, tá certo? Falando de partes que podem melhorar a estrutura do nosso instrumento, a gente também tem a nossa roseta. A roseta é uma peça que vem normalmente em volta da boca do nosso instrumento e ela garante que não haja rachaduras no tampo do nosso instrumento. Mesma função do nosso friso, porém normalmente mais decorada. O nosso friso, a nossa roseta podem levar filetes específicos, como esse filete aqui que é o rabo de peixe, tá?
Então vamos lá para dentro do nosso instrumento. Lá dentro nós vamos ter uma estrutura que é composta por dois tacos, tá, gente? Um taco superior e um taco inferior. Esses tacos vão garantir que tanto o fundo quanto o tampo tenham onde apoiar. E a lateral também, tá certo? O interior do nosso tampo, ele também vai ter uma espécie de estrutura interna. Então ele precisa de travessas, são madeirinhas lá dentro que vão garantir a estrutura. Podem ser de madeiras como o abeto, podem ser de cedro, entre outras, tá certo? Pode ser feito até de marupá, gente. Tem violão que o braço é feito de marupá, de cacheta, né? Tem uma outra estrutura que é um leque harmônico. Ele fica debaixo do tampo e ele faz um formato de leque que vai garantir a compensação dos graves e dos agudos do nosso instrumento. É importante entender que existem vários modelos e desenhos para o leque harmônico. Isso vai garantir uma diferenciação entre os construtores de instrumentos, ok? O nosso fundo não tem tanto segredo assim. Ele também vai ter essas travessas, ok? E ele é feito de forma normalmente bipartida. O tampo também. Mas ele pode ser feito até com 4 partes, como esse tampo que eu estou fazendo. Ele tem 4 partes, é um tampo de marupá. Ok? Aqui eu já colei 2 partes, então ele já está parecendo que só tem 2, né? Mas ali ele vai ter 4 partes. Isso é uma forma de economizar madeira. Bom, basicamente essas são as peças do violão, essas são as partes do violão. A gente também pode destacar aqui essa tampinha aqui, que é chamada de nocheta, e aí eu empresto o nome do violino, tá certo? Mas existem outros nomes, até tampinha mesmo, que é uma proteção entre o braço e ela é colada normalmente na parte do fundo, para a gente ter um desenho parecido, ok? Existem várias outras técnicas. Existe uma técnica que eles fazem um buraco na lateral do instrumento para que enquanto o músico toque, ele escute o barulho vindo daqui. Essa peça é chamada de sound port, ok? Existem outras técnicas como o arm bevel, que vai garantir o conforto do músico enquanto toca. Existe o torna-voz, que é como se fosse uma roseta invertida, um cone que é colado dentro do tampo e ele aumenta a projeção do nosso instrumento, tá certo? Então a gente tem mais volume. Mas essas são as peças mais básicas. Aqui eu extrapolei um pouquinho, pois esse violão tinha algumas características diferenciadas. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem saber mais de outros instrumentos, restauros de instrumentos musicais, esse instrumento foi restaurado aqui no nosso ateliê, tá certo? Não deixem de se inscrever no nosso canal. A gente também tem dica de ferramenta, dica de música, dica de história da música, tá certo? Não deixem de se inscrever, é muito importante pra gente. Bom, para todo fim, uma saudação do mundo da música e da luteria. Até mais!